Olá, querido telespectador, tudo tranquilo? Ô, gente linda, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês já ouviram falar no termo obsolescência programada? Não? Nem eu. Brinks, gente. Vou explicar pra vocês aqui o que é isso. A obsolescência programada é uma estratégia de alguma empresa de propositalmente desenvolver, fabricar, distribuir e vender um produto para o consumo de forma que ele se torne obsoleto ou não funcional, especificamente para forçar o consumidor a comprar a nova geração do produto. A obsolescência programada foi criada na década de 1920 pelo então presidente da General Motors, Alfred P. Sloan. Ele procurou atrair os consumidores a fazerem constantes substituições, tendo como apelo a mudança anual dos modelos e acessórios dos seus veículos. A gente pode perceber que no início era uma maneira leve, quase tola para os padrões de hoje de fazer o consumidor trocar de carro. Mas ainda antes da década de 1930, nós tivemos um exemplo forte e sólido de como a obsolescência programada mudaria a indústria tecnológica para sempre. Você sabia que a gente tem lâmpada do começo do século XX e até anteriores que ainda estão funcionando? A gente tem até o caso da famosa lâmpada centenária, uma lâmpada incandescente, fabricada e ligada em 1901 e que ainda está em funcionamento até hoje. Ela é guardada pelos funcionários do Corpo de Bombeiro de Livermore, na Califórnia. Quer dizer, a lâmpada está mais de 120 anos acesa. Isso parece um bom produto, não é mesmo? Pois é, mas é péssimo para os negócios. Alguém que comprasse uma lâmpada dessas jamais precisaria trocá-la ao longo da sua vida, a menos que a quebrasse de alguma forma. Foi então que em 1925, corporações americanas e europeias decidiram incorporar um cartel de lâmpadas elétricas. Em 15 de janeiro de 1925, era criado o cartel de Phobos. A Phobos S.A., que exigia de seus participantes que as lâmpadas tivessem uma vida útil de 1000 horas de funcionamento, forçando o consumidor a trocá-las periodicamente. Esse cartel funcionou oficialmente até 1939, logo após a eclosão da Segunda Guerra Mundial, mas a regra das 1000 horas continuou e se tornou um padrão internacional a ser seguido até hoje. Beleza, massagista, mas o que isso tem a ver com os videogames, cara? Bom, senhores, há alguns anos começou um movimento das desenvolvedoras de apagarem os jogos de seus catálogos e plataformas. Algumas chegam ao ponto de apagar o jogo da biblioteca do usuário e impedi-lo de baixar novamente, caso faça muito tempo que ele não jogue. Outras, como a grandiosa Blizzard, já são famosas por esse movimento, impedindo que jogadores de WoW acessem conteúdo de suas atualizações antigas, chegando ao extremo de relançar jogos antigos reforjados, mas apagarem todo o conteúdo do jogo que você jogava há mais de 20 anos. Caso de Warcraft 3 e Diablo 2. E lembre-se, você pagou por esses jogos. Eles são seus, propriedade sua, mas você não pode mais jogá-los. Mas por que isso? Essa é a especulação que eu proponho. Após assistir um vídeo, acredito que americano, com o título "Eles estão destruindo seus jogos, não os deixem. They are destroying your games, don't let them", eu percebi uma coisa. A grande maioria, a esmagadora maioria, na realidade, dos jogos mais jogados hoje foram lançados há mais de 10 anos. Ou são continuações de franquias com décadas de existência, com exceção da Nintendo. E pensa bem, um jogo de videogame ser tão bom que é jogado por 10, 15, 20 anos é algo rentável para a empresa, não é? Quer dizer, é um produto de ótima qualidade? Depende, mas para falar a verdade, não é nada rentável. É o mesmo problema da lâmpada centenária. Se você pode continuar jogando o mesmo jogo, melhorando suas habilidades e se divertindo por décadas, dificilmente você vai migrar e começar a se interessar por novos jogos, ainda mais se eles forem competitivos, já que demanda tanto tempo para o aprendizado. Um exemplo disso foi o fim dos servidores de Call of Duty Warzone, um dos jogos mais aclamados do gênero e um dos mais jogados diariamente, foi cancelado após anos online para favorecer a sua sequência. E por mais que isso pareça até natural, veja que os jogadores compraram milhões de dólares em itens estéticos, como as diferentes skins do jogo. Em 2023, acabou. Tanto o acesso ao jogo quanto o dinheiro real gasto dentro dele não significaram nada. É como se você tivesse jogado dinheiro fora, literalmente. Evolve, outro jogo de sucesso, lançado em 2014 e que contava com muitos jogadores e inúmeras compras dentro do jogo, teve seus servidores permanentemente fechados em 2023. A desenvolvedora 2K avisou em março que os servidores iriam parar de funcionar em julho, sem nenhum
tipo de compensação pelo que foi gasto. Você pode até argumentar que é direito da empresa fechar os servidores, mas quando o consumidor comprou o jogo, esse serviço era prometido como parte do conteúdo, não um serviço a mais que a desenvolvedora iria te dar por simples boa vontade. Ah, massagista, mas são um ou outro jogo apenas. Você tá exagerando, cara. Gente, a EA Games fechou de maneira permanente Battlefield Bad Company 2, Dead Space 2, Crysis 3 e muitos outros jogos online, tudo no mesmo ano e sem nenhum tipo de compensação para quem havia comprado jogos. A Warner Brothers avisou que vai excluir de seus catálogos de jogos e servidores todos os jogos do Adult Swim feitos até agora, e ainda afirmou com todas as letras que não vai devolver os jogos aos desenvolvedores originais para que eles pudessem continuar o serviço, apenas vai fechar, jogar os títulos na caçamba de lixo da história e deixar os consumidores sem o produto que eles compraram, porque eles simplesmente não ligam para o consumidor e não existe nenhuma regulação em cima disso. Só isso. A Ubisoft já anunciou o fechamento dos servidores de The Crew para aumentar as vendas da continuação do jogo, The Crew 2. E se você gostava do primeiro jogo? E se você tiver sem grana para comprar o sucessor? Acabou. Você não jogará mais o produto que você comprou. E isso é impressionante, porque The Crew ainda é um jogo muito popular, mesmo tendo sido lançado em 2014. E grande parte do motivo disso acontecer hoje é que alcançamos a incrível marca de 85% dos jogos serem totalmente virtuais e apenas 15% existirem em mídia física. Isso transmite a ideia de que a empresa está te alugando um serviço, mas não te vendendo um produto. Você está pagando para ter acesso a um sítio online onde você pode jogar o jogo, mas aquele jogo não é seu. Você não possui a mídia. Você não pode revender ou trocar essa mídia com seu amigo. E como não existe nenhum tipo de regulação nesse serviço, amanhã os servidores podem ser fechados e você perde acesso ao serviço prestado. Mas vejam as coincidências. Uma frase dita em um fórum econômico mundial ali: as pessoas não terão nada e serão felizes. Aqui, exemplo de jogos antigos e muito aclamados sendo excluídos de seus catálogos. Acolá, novos jogos surgindo que necessariamente precisam de conexão com a internet para serem jogados, mesmo que seja de apenas um jogador. Mas agora, isso começa a se intensificar com jogos que não recompensam mais o seu esforço, mas sim o quanto você gastou de dinheiro nele, as microtransações. Jogos que saem incompletos e necessitam de DLCs ou outras compras para serem totalmente aproveitados. E a mais nova moda do mundo gamer: personagens feias e histórias idiotas, roteiros vazios e sem profundidade, tornando cada vez menos satisfatório continuar jogando o jogo por anos a fio. A própria Ubisoft se pronunciou, dizendo que as pessoas devem se acostumar a não possuírem mais seus jogos, assim como eles não possuem mais CDs de música ou DVDs de filmes, apenas serviços de streaming. O primeiro problema disso é que um jogo AAA hoje não custa menos do que $50. Com as suas DLCs e artigos opcionais compráveis, pode passar facilmente a marca de $100. Um serviço de streaming anual com inúmeros filmes e séries ou milhões de músicas não custa mais do que $5 mensais para ser acessado. O segundo problema é que, embora a empresa esteja declarando que o progresso feito nos jogos não será apagado, ela mesma apagou jogos ativos com mais de 12 milhões de cópias vendidas, junto com o progresso feito pelos jogadores para poderem vender as sequências desses jogos. Então essas declarações são, por definição, mentira. É um esquema, um golpe que está sendo dado pelas desenvolvedoras, simplesmente porque não existe nada que o consumidor possa fazer para se defender. Você não é dono do jogo. O terceiro, e na minha opinião, o mais problemático disso, é que o jogador pode ser banido permanentemente da plataforma e ter todos os seus jogos banidos com ele por motivos políticos. Sim, meus senhores, quem sofreu essa ameaça foi o próprio Paladino Cabrutos, um brasileiro que ousou criticar a Sweet Baby Inc., empresa de consultoria que visa impor discurso woke no conteúdo dos jogos. A CEO da empresa entrou em contato com a Steam para que o brasileiro fosse expulso da plataforma e perdesse acesso aos seus jogos. Mais de 90 títulos comprados ao longo dos anos. Uma empresa de consultoria tentou cancelar um consumidor porque ele reclamou dos jogos que ela modificava, e ainda levou a discussão para as redes sociais para que o cancelamento fosse maior do que apenas na plataforma Steam. Por sorte de Cabrutos, os gamers ao redor do mundo se uniram para protegê-lo, mas se não houvesse essa sororidade, provavelmente ele teria sido expulso e perdido todo o progresso e horas jogadas até hoje. E olha que interessante,
A maioria desses jogos cancelados e descontinuados tiveram seu lançamento em 2014, alguns em 2019. Então assim, como o cartel de Phobos deliberadamente colocou 1000 horas de vida útil em suas lâmpadas, as desenvolvedoras parecem estar dando de 5 a 10 anos de vida útil aos jogos. Mas o que é triste é que mesmo após o fim do antigo cartel, o padrão das 1000 horas continuou. Um forte indício de que mesmo que essas grandes desenvolvedoras um dia percam seu público, as novas empresas vão fazer exatamente a mesma coisa e isso se tornará um novo padrão. A única maneira de fazer uma resistência contra esse movimento seria parar de consumir os jogos dessas desenvolvedoras, mas sinceramente me parece algo inevitável. Isso tá me fazendo rever alguns conceitos que eu tinha. Eu nunca na minha vida glorifiquei a pirataria. Quando eu pirateava jogos, é porque eu não tinha dinheiro para comprar, ou era muito difícil de achá-los em lojas. Após eu conseguir juntar meu dinheirinho, nunca mais pirateei nada, porque eu realmente não precisava. Hoje, eu não vejo outra saída para o que tá havendo, a não ser a fuga para a pirataria. Caso a empresa feche os servidores e impeça acesso aos seus jogos comprados, nada mais justo do que o público fazer os seus próprios servidores piratas com as suas cópias piratas de jogos que eles já tinham comprado. Esse vídeo é mais uma meditação sobre o tema do que qualquer outra coisa. Eu precisava falar sobre isso até para organizar um pouco mais o meu pensamento. E aí, me fala o que vocês acham disso? As empresas têm o direito de impedir que você tenha acesso ao produto que você comprou porque elas querem lucrar mais com os novos jogos das franquias? Elas têm o direito de cancelar servidores prometidos como parte do produto comprado porque dá muito trabalho mantê-los funcionando? Não se esqueça de se inscrever nesse humilde canalzinho, dá o gostinha, né? Porque eu gasto tempo da minha vida real fazendo essas merda. É isso que eu tenho pra hoje. E fim de papo.